Novembro volta a ser o mês do cancro da próstata, em que se apela que os homens de todo o mundo deixem crescer o bigode, numa forma de chamar a atenção para a necessidade de discutir a saúde do homem e, em particular, este problema, que é um dos cancros que mais mortes causa em Portugal. O médico urologista Luís Abranches Monteiro, presidente da Associação Portuguesa de Neuro-Urologia e Uroginecologia, é mais uma vez meu convidado da edição da manhã. Soutor, como está? Seja bem-vindo. É efetivamente um dos cancros com maior mortalidade em Portugal. Embora esses números tenham que ser mais bem explicados, porque é o cancro que mais mortes provoca, ou um dos cancros que mais mortes provoca, mas fundamentalmente porque é o cancro de longe mais frequente nos homens a partir de determinada idade. O que é que isto significa? Que um indivíduo com um cancro da próstata tem menos probabilidade de vir a morrer desse cancro do que muitos outros cancros que nós conhecemos. Simplesmente como é muitíssimo frequente. Como há muitos casos. Exatamente. Quer dizer, o resultado final é que depois é responsável, de facto, pela morte. Então é verdade que cerca de metade dos homens acima dos 50 anos poderão vir a ter este problema? Poderão, não é metade. Todos os homens acima de 50 anos poderão vir a ter. Eu li uma estimativa que apontava que no futuro metade dos homens irão debater-se com problemas ao nível da próstata. Mais uma vez, a estatística tem que ser bem explicada. Posso-lhe dizer que não metade, mas cerca de 75% a 80% dos homens acima dos 75 anos têm um cancro da próstata. Tem, não é? Pode vir a ter. Tem. O que acontece é que a grande maioria destes tumores não são, como nós dizemos, clinicamente significativos, ou seja, não vai ameaçar a vida da pessoa. Agora, esses tumores, que são um pouco diferentes, às vezes em idades mais jovens, a partir de 50 anos, realmente a percentagem pode chegar a essa percentagem, e desses, alguns vão ser significativos e outros não vão ser significativos. O que interessa aqui saber é que tentar saber quais é que são os mais perigosos para poder ativamente diagnosticá-los o mais precocemente possível e poder tratá-los de forma curativa, principalmente nessas idades. Já vamos falar da detecção e do tratamento. Falamos primeiro da prevenção. Passa por onde? A prevenção é muito difícil, porque o cancro da próstata, aliás, como tantos outros, está pouquíssimo dependente de fatores externos a nós. É evidente que nós sabemos que existem variações geográficas, até variações alimentares, mas que não são suficientemente fortes para nós podermos aconselhar as pessoas a passar a ter uma alimentação oriental, por exemplo. O que é facto é que sabemos que existem indivíduos no Japão ou na Coreia. Aquelas comunidades têm muito menos cancro da próstata do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas não é só genético, porque aquelas pessoas imigram para os Estados Unidos e passam a ter uma taxa de cancro da próstata semelhante à dos americanos nativos. Alimentação que muda. Portanto, são fatores externos e não só genéticos. Mas os fatores mais importantes são, sem dúvida, genéticos. Ou seja, uma família que tem muitos indivíduos com cancro da próstata, os elementos dessa família têm mais probabilidade que chegue a ser o dobro ou o triplo da comunidade, da população em geral. Portanto, aqui a única coisa que poderia fazer era mudar os seus genes, ainda não é possível. Portanto, a prevenção do cancro da próstata é muito complicada de fazer. É muito complicada de fazer. E a detecção? A detecção é aí que temos que investir. Sabemos que o cancro da próstata, como lhe disse, existem cancros da próstata que são muito agressivos e outros que não vão matar a pessoa. No entanto, nós à partida não sabemos quais são. Portanto, a nossa única arma é tentar saber o mais precocemente possível quem são as pessoas que têm cancro da próstata, para poder produzir tratamentos muito precoces e que sejam curativos. Mas continuamos a ter vergonha de falar deste problema e isso retarda essa detecção, esse diagnóstico? Sabe, sim. A detecção do cancro da próstata varia muito durante o tempo e no final do século XXI, do século XX, quero dizer, no final do século XX, apoiava-se muito no exame físico, no toque retal, em que as pessoas sentem alguma relutância em ir expor-se dessa forma até para o seu médico de família, e isso pode ter feito com que, numa determinada altura, as pessoas tivessem algum medo de fazer esses exames. Eu penso que hoje em dia o medo, e é preciso alguma coragem, é para enfrentar os exames, porque podem trazer notícias desagradáveis. Aí é que é necessária a coragem. Hoje em dia a detecção do cancro da próstata não se faz bem dessa forma. O assunto já não é tabu, é feito fundamentalmente através de marcadores que são análises sanguíneas. A coragem é necessária, é para as fazer e para eventualmente enfrentar uma marcha diagnóstica que pode não ser agradável. E há novidades no tratamento?
Há novidades no tratamento, sem dúvida. Principalmente, nós cada vez mais sabemos quem são os indivíduos que vão potencialmente morrer daquela doença e, por isso, poder escolher melhor as pessoas que vão ser operadas ou vão ser submetidas a radiações. Depois existem, isto no sentido curativo. Claro. Acontece que o cancro da próstata é um cancro muito lento, a maior parte das vezes, e muitos dos doentes que nós tratamos ativamente com o cancro da próstata já não é com o intuito curativo, mas no sentido de viverem bem com aquela doença durante muitos anos e chegar, inclusive, a não morrer dessa doença e manter a sua boa qualidade de vida. E aí sim, existem novos medicamentos e novas formas de atuar no cancro da próstata que vão mitigando a doença e que vão permitindo que a pessoa venha a ter uma vida o mais normal possível durante muitos anos e eventualmente morrer de outra causa qualquer que não tenha nada a ver com o cancro. Doutor, mas não quer mais que salvar que é bom estarmos todos atentos a partir de certa idade sem dúvida. A sintomas que nos possam desconfiar que podemos estar perante um problema. Só 30 segundos por causa dos sintomas. É muito frequente as pessoas dizerem que se tiver sintomas urinários, vá ver se tem cancro da próstata. É importante aqui dizer-se que nesta fase em que o cancro é potencialmente curativo, é absolutamente assintomático. Ou seja, não podemos estar à espera de sintomas para ir ver se temos um cancro da próstata. Na fase mais inicial e na fase que nos interessa mais saber, o cancro da próstata não dá qualquer tipo de sintomas. Então qual é que é o conselho? Com que frequência é que devemos, por exemplo, consultar um urologista e a partir de que idade para estarmos na posse de todas as informações sobre a nossa saúde a esse nível? A percentagem de cancro da próstata sobe subitamente por volta dos ou 40 e poucos ou 40 e muitos, dependendo muito se a família tem aqueles genes que mais produzem cancro da próstata. Portanto, se a pessoa tiver uma família com muitos casos de cancro da próstata, particularmente em familiares próximos, pai, tios, deve ser antes dos 45 anos. Mas essa detecção não é por causa dos sintomas. Essa detecção deve ser feita uma análise sanguínea e principalmente um exame físico no sentido de tentar ver se já existe. Portanto, a partir dos 40 não nos fica nada mal ir a uma consulta de urologia para estarmos despertos para esta questão. Sem dúvida. Doutor, foi um gosto recebê-lo mais uma vez na edição da manhã. Até uma próxima oportunidade.